Boa noite. Nós iremos apresentar o trabalho da professora Samíria sobre crescimento e desenvolvimento da criança. A minha equipe é composta por Eliana, que sou eu, Jennifer, Marisete, Lucas, Daniel, Zileide e Eudemir. A parte no qual eu vou falar são os fatores que influenciam o crescimento da criança. Eu vou dar uma breve lida aqui acerca do que eu vou estar explicando para vocês, do que eu entendi. O processo de crescimento está influenciado por fatores genéticos e ambientais, dentre os quais destaca a alimentação, a saúde, a higiene, a habitação e os cuidados gerais com a criança, que pode acelerar ou retardar esse crescimento. A alimentação, ela é de um fator de muita importância nesse crescimento da criança, porque ela ajuda a acelerar o crescimento e deve ter uma atenção nessa criança desde o desmame, porque quando a criança ela desmama, ela tem um déficit de nutrientes que iria ajudá-la a crescer. Ao colocar várias alimentações para essa criança, algumas vão rejeitar, fazendo com que tenha uma baixa de nutrientes e vitaminas que irá ajudar. Sendo assim, os pais têm que ter um cuidado em estar colocando a alimentação dessa criança, nutrientes, tubérculos, proteínas, laticínios, alimentação equilibrada. A família toda tem que ter uma alimentação equilibrada, porque a base desse crescimento dessa criança, porque os pais vão ser o exemplo. Outra coisa que é um fator que influencia muito é a atividade física. A atividade física na vida dessa criança tem que ser uma atividade física moderada, ou seja, ela tem que praticar com cautela, de acordo com o crescimento dela. Porque vocês podem ver exemplo de ginastas que começam a vida cedo fazendo aquelas ginásticas de alto impacto, treinando, elas ficam com uma estatura baixa devido a esse esforço, né, que eles fazem na musculatura e faz com que eles não cresçam. O sono tem o aceleramento do crescimento também. Tem pesquisadores que dizem que é pelo fato o sono também ajuda. Aquela criança que tem um sono bom, tem um sono regular, tem as horas dormidas certinhas, essa criança ela tem um crescimento mais acelerado, né? Fator genético. Também, quando a alimentação correta, as atividades físicas e o sono dessa criança não está causando resultado nesse crescimento dela, que os pais observaram que a criança está numa certa idade que ela deveria já estar atingindo um crescimento bom, eles têm que recorrer a um endocrinologista para fazer tipo uma investigação, né, sobre o hormônio da tireoide. Outros fatores que influenciam também na estatura dessa criança são a idade da mãe. Pesquisadores fizeram várias pesquisas falando sobre aquelas mães que elas retardam a maternidade até os 40 anos ou mais, os filhos tendem a serem mais altos, né? Outra coisa é a paridade, ou seja, a similaridade ou aparência com alguma pessoa da família que tem uma estatura mediana, né? A incompatibilidade de RH, a anormalidade genética, estresse materno, quando a mãe está com a criança, né, está grávida e tem um estresse materno, ela também interfere no crescimento dessa criança. As características afrodescendentes também foram pesquisadas, né, pelo fato da miscigenação nossa muito no nosso país. As pessoas afrodescendentes, no período da puberdade, no período de estirão, principalmente as meninas, elas tendem a crescer 8 a 10 centímetros,
né, nessa fase do estirão. Então, são vários fatores os quais, né, influenciam para o crescimento, né, o aceleramento do crescimento dessa criança. Esse fator mesmo afrodescendente, eu posso citar eu como exemplo. Eu tenho 1,53 m, né? Eu tenho 2 filhas meninas afrodescendentes. As minhas filhas são bem mais altas que eu. Elas puxaram a hereditariedade do pai. O pai delas é alto, né? Minha filha mais nova tem 1,77 m, a mais velha tem 1,68 m. Então, influencia também esse fator hereditário. São exemplos que eu citei aqui, né, que pode estar servindo para poder estar mostrando isso aqui que a gente está relatando no trabalho. E agora vou passar a parte para os meus colegas estar apresentando aquilo também que eles pesquisaram, né, acerca do trabalho. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Jennifer e eu vou estar falando sobre o crescimento intrauterino. Bom, o crescimento intrauterino, ele nada mais é do que o crescimento do feto no útero da mãe dele. No caso, tem muitos fatores que influenciam, como, por exemplo, se a pessoa usa drogas ou não, como drogas ilícitas, como nicotina, bebidas alcoólicas. Isso pode afetar o desenvolvimento do feto e o crescimento dele no útero da mãe. No caso, também tem fatores ambientais e biológicos, como, por exemplo, se a mulher ela pode ter uma infecção, pode pegar uma doença por vírus, isso também vai afetar, no caso, o crescimento da criança. Meu nome é Zileide e eu vou falar sobre o acompanhamento do desenvolvimento da criança. O desenvolvimento infantil é o processo de aprendizado pelo qual as crianças passam para adquirir, aprimorar suas capacidades cognitivas, motora, emocional e social. São 4 fases no qual diz respeito à cognição. De 0 a 2 anos, a criança desenvolve a capacidade de se concentrar, sensações e movimentos. O bebê começa a ganhar consciência de movimentos que antes eram involuntários. Ele percebe, por exemplo, que ao esticar os braços pode alcançar determinados objetivos. Durante esse período ocorre o desenvolvimento da coordenação motora. De 2 a 7 anos, esse é o período onde ocorre representação da realidade dos próprios pensamentos. Nessa fase, algumas vezes a criança não tem a real percepção dos acontecimentos, mas sim a sua própria interpretação. É a fase dos porquês e da exploração e da imaginação, ou seja, a fase dos faz de conta. De 8 a 12 anos, começa a demonstrar o início dos pensamentos lógicos e concretos, e as normas sociais já começam a fazer sentido para a criança nessa faixa etária. O desenvolvimento da criança já compara conhecimento sobre regras sociais e sobre o senso de justiça, e a partir dos 12 anos a criança já possui a capacidade de compreender situações abstratas e experiências de outras pessoas. Boa noite, Samília. Boa noite a todos. Bom, gente, o tema aqui do nosso trabalho, aqui da nossa equipe, é o crescimento e desenvolvimento da criança, né? Eu vou falar um pouco aqui do crescimento e saúde da criança, né? Bom, a gente sabe que a mortalidade infantil aqui no Brasil é preocupante, né? Aliás, era preocupante, né? Porque a taxa de mortalidade era enorme, né? Como eu disse, era preocupante. Devido a isso, o Ministério da Saúde vem implantando, né, vários programas, né, para estar fazendo acompanhamento da gestante, né, da mãe, fazer o acompanhamento da gravidez todinha, para estar vendo se não tem nada de errado, né, e é de importância que a mãe faça esse acompanhamento certinho, né, para estar evitando aí o número, né, de mortalidade infantil, para ver se está tudo ok com a mãe, né, tudo ok com o bebê, né. Após o nascimento da criança, os cuidados continuam, né?
após o nascimento, tem aqueles testezinhos lá que são feitos, né? Os exames importantes, né? Os exames do olhinho, o teste do pezinho, o teste da linguinha, né? São de extrema importância para ver se está tudo ok com o bebê, né? E se tiver algo de errado, né? Que quanto mais cedo você tomar iniciativa do problema, né? Melhor será, né? E também requer de um problema futuramente, né? Quanto mais cedo você descobrir, melhor, né? Para estar resolvendo o problema, né? Se for algum problema, né? Bom, e a gente sabe, gente, que o crescimento, né? O crescimento requer muito, né? Da saúde da criança, né? Que, por exemplo, se não acho porque seu pai ou sua mãe é alto, é grande, você vai ser alto, grande, né? Se você não tiver uma boa alimentação, né? Um acompanhamento assim, de forma certa, né? Você não vai ter um bom desenvolvimento, não vai ter bom crescimento, né? E o crescimento é nada mais menos do que o tamanho corporal, né? E o crescimento ele pode ser assim de uma forma dinâmica, né? Igual eu disse, você achando que seu pai ou sua mãe são grandes, você vai ser grande. Então não é isso, né? E por isso tem vários fatores, né, que influenciam no crescimento, né? Higienização, né? Alimentação, lugar onde você vive, né? Se você, por exemplo, passa fome, não gera as proteínas adequadas, você não vai ter um bom crescimento, né? Você não vai desenvolver, né? Não vai ter um bom desenvolvimento. E, bom, acho que vocês devem ter ouvido falar, né? Você vai crescer até os 20 anos, você vai crescer até os 25, e depois você vai parar. Não é isso, né? O crescimento requer, tipo, a mulher, por exemplo, né? A mulher, por exemplo, após sua primeira menstruação, a taxa de crescimento, de crescer dela diminui bastante, né? Então, significa que após a sua menstruação, ela certamente não vai mais desenvolver, né? Tipo assim, não vai mais crescer. Como antes da sua menstruação, né? O número, assim, era mais rápido, né? Antes, né? Após a menstruação, cai bastante. Então, ela não vai mais desenvolver. Bom, gente, e como eu disse, tem vários fatores, né? Que influenciam, né? Tem fatores genéticos, né? Metabolismo, né? Alimentação, saúde. Tudo isso ajuda muito no crescimento no desenvolvimento do crescimento, né? Bom, agora eu vou estar passando a vez aí para o meu colega, vai estar dando continuação, tá bom? É isso. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu fiquei responsável por estar falando dos possíveis problemas no desenvolvimento infantil. Então aqui nos primeiros meses de vida, a gente sempre tem um olhar maior para o crescimento da criança. E é sempre bom ressaltar que desenvolvimento infantil e crescimento são diferentes. O desenvolvimento infantil é a complexidade do comportamento da criança. E o crescimento infantil é o olhar sobre o crescimento da estrutura da criança. E aqui eu vou estar dando alguns sinais de alerta nos primeiros meses de vida da criança, né? É algo que ela não fazem, que pode ser um sinal de alerta. Criança com 3 meses, 3 meses de vida, ela não segura a cabeça, sempre está com as mãozinhas fechadas. Ela não fixa o olhar com o objeto, ela não fixa o olhar no objeto e nem acompanha o objeto. Isso já pode ser um sinal de alerta para os pais. Com 6 meses de vida,
A criança está com os membros inferiores muito rígidos. Ela não olha e nem agarra objetos. Ela tem a presença de estrabismo e não reage aos sons. Também pode ser um sinal de alerta e sinal 6 meses de vida. A criança com 9 meses, ela não senta, ela não muda de posição, ela não leva os objetos à boca, ela não vocaliza e nem imita. Também pode ser um sinais de alerta. Com 12 meses, não se põe em pé ou não se mantém em pé, ela não se desloca e ela não responde aos sons. Então esses são uns sinais de alerta que os pais têm nesses primeiros anos de vida da criança. E qual a orientação que a gente passa para os pais? É sempre bom ressaltar que cada criança ela tem um desenvolvimento. Nenhuma criança é igual a outra criança. Pode ser que algumas que são mais rápidas e outras têm um pouco mais lento. Então o que a gente recomenda? Sempre que estiver observando isso, tá conversando com os educadores, né, que tá com eles na escola, se não sabe algum problema, e também tá procurando um médico. Sempre importante.